saúde é direito de todos e dever do Estado. Ela faz parte do conjunto de direitos sociais. Está prevista no artigo 6º e no artigo 196 da Constituição Federal de 88. Para garantir o acesso de todos os brasileiros a esse direito básico, a Carta Magna criou o SUS, o Sistema Único de Saúde. Regulamentado em 1990, ele é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O problema é que a crise que atinge o setor provoca a falta de médicos, de estrutura, de investimentos na área. Eu vou para o médico, mas é particular, porque o hospital público eu vou passar vergonha. Entendeu? Não tem médico. Eu fui com a minha amiga, ela estava grávida e tal, a gente ficou no hospital umas 3 horas e nada de atender, entendeu? Não tinha médico. Quando chegou pra gente para falar, e aí a gente ficou umas 4 horas para falar com a gente que não haveria médico. Para mim é um sistema muito ruim. Tá difícil, tá mal. Do jeito que eu tô vendo a pessoa apodrecendo, sem ter médico para socorrer e morrendo nos bancos de hospitais. Um problema crônico que não deve ter solução a curto prazo: a saúde pública no Brasil. Você vai ver hoje uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre este tema. Por maioria de votos, os ministros declararam a validade do programa Mais Médicos, um programa de governo criado em 2013 para melhorar a saúde pública no país. É por isso que a equipe do Grandes Julgamentos do STF veio até esta unidade básica de saúde no Distrito Federal. São em locais como este em que os médicos inscritos no programa realizam atendimentos em todo o país. Ampliar e melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, sobretudo nas unidades básicas. Atender a carência de médicos nos municípios do interior do país e nas periferias das grandes cidades. É esse o objetivo do programa Mais Médicos, criado em 2013 pelo governo federal. Eles estão distribuídos em praticamente 4.700 municípios, né? Desde da cabeça do cachorro lá no alto do Amazonas até o sul do Brasil, em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas, em comunidades ribeirinhas. Em municípios que no início do programa nós não conseguimos atingir por conta da necessidade de médicos, que os médicos brasileiros não faziam essa opção, né? Então hoje eles estão realmente atendendo todos os municípios. O programa foi criado pela medida provisória número 621 de 2013, depois convertida na Lei 12.871 do mesmo ano. Entre outras regras, o Mais Médicos prevê a contratação de profissionais estrangeiros sem a revalidação do diploma no Brasil. A necessidade da validação do diploma do médico estrangeiro e a quebra de isonomia nas relações de trabalho foram os principais pontos questionados pela AMB, a Associação Médica Brasileira. A entidade foi a autora da ação contra a validade de alguns pontos da lei que criou o programa Mais Médicos. O fato de não serem submetidos ao Revalida, isso é um atentado contra a saúde pública. Nós temos hoje, só na Bolívia, 25 mil brasileiros cursando medicina. Argentina, Paraguai, na Rússia, inúmeros brasileiros. Total, formam 5, 6 mil brasileiros todos os anos em outros países. Esses brasileiros, para trabalhar no Brasil, têm que submeter ao Revalida. E no caso do Mais Médicos, os cubanos foram dispensados. Ninguém sabe o nível de conhecimento, a capacitação técnica deles, se eles têm condições realmente de exercer a medicina. É porque nós temos doenças específicas, né? Nós temos matérias, né, didáticas que são especificamente aqui para o Brasil. Não é igual a da Cuba, não é igual do Japão, não é igual da Alemanha. Então, essa é a grande dificuldade. E porque é regulamentado pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, a gente tem que, teoricamente, teria que ser obedecido desse ponto de vista. Isso é uma briga que a gente bate em cima disso aí. O programa também virou alvo de polêmica por causa do convênio firmado entre o governo brasileiro, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e o governo cubano. Pelo sistema, os médicos cubanos recebem um valor menor do que é pago a outros profissionais. No caso dos cubanos, o salário é pago para a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. A OPAS repassa para o governo de Cuba quase que a integralidade, quase 80%, e para o médico apenas algo próximo a 20%
do salário real. Que 2 médicos, um cubano e um argentino, trabalhando lado a lado, com o mesmo regime de carga horária, fazem exatamente a mesma coisa. Um recebe R$10.000, o outro recebe apenas R$2.000. Então existe sim aí um regime diferenciado. O diretor do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde do Ministério da Saúde, o setor que coordena o programa Mais Médicos, explica que a medida é uma forma legítima de convênio firmado entre os governos brasileiro e cubano. Não se trata de ser um pagamento diferenciado. A bolsa hoje é de R$ 11.520. Nós pagamos a todos os médicos. Como o pagamento à cooperação, que é feita com a República de Cuba, através da OPAS, nós temos um apanhado geral dos médicos e pagamos por médicos ao governo cubano. E o governo cubano faz o repasse a esses médicos aqui. Ou seja, não existe um gerenciamento nosso em pagamento direto a médicos cubanos. Eles recebem pelo governo cubano. E quando nós fazemos o pagamento integral da bolsa que o médico recebe aqui no Brasil. As entidades médicas contrárias ao programa ainda questionam a falta de fluência no português. Acreditam que a cultura diferente e o idioma podem prejudicar o trabalho dos profissionais estrangeiros. Então você precisa ter profissionais que façam interlocução, principalmente em locais distantes, que esse era o projeto do Mais Médicos, de colocar médicos estrangeiros em localidades distantes. Ele precisa se comunicar com o paciente. Você imagina hoje um médico formado no Rio Grande do Sul, se for exercer a medicina no Nordeste, ele vai ter dificuldade, porque existem os regionalismos, né? A dor na espinhela que se fala no Nordeste. Imagina um cubano que mal fala o espanhol, que até o espanhol deles é ruim, falar em espinhela aqui no Brasil. O mineiro, assim, que faz o link em salve, emenda 3, 4 palavras numa só, expressar o que ele está sentindo. Como é que ele se comunica com esse médico que mal fala o espanhol e não fala o português? Então, o idioma tem que ser fluente para poder exercer a medicina e tem que demonstrar conhecimentos teóricos e práticos também. O representante do Ministério da Saúde garante que em mais de 4 anos de programa, as dificuldades com o idioma foram superadas e que o Mais Médicos é bem visto pela população. A polêmica quanto ao médico cubano, ela vem diminuindo com o amadurecimento do programa. Quando eu assumi o programa, eu tinha prefeitos que me procuravam querendo devolver os médicos cubanos. Hoje, os mesmos prefeitos querem mais médicos cubanos. É legal, porque dá um pouco de assistência, né, o Brasil, né? O brasileiro aqui não tem... Está sem moral, né? Esse aí é um programa ótimo que veio aqui para o Brasil, mas, enfim, os governantes não têm dado valor, né? Daqui a pouco, julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você vai ver que por 6 votos a 2, a Corte rejeitou os argumentos da AMB, Associação Médica Brasileira. A entidade foi autora da ação no Supremo, que pedia a derrubada de vários pontos da lei que criou o programa Mais Médicos. Os detalhes, já já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. A edição de hoje apresenta a decisão em que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a validade do programa Mais Médicos do governo federal. Criado há mais de 4 anos, o objetivo desse programa é levar profissionais da saúde para áreas mais carentes do país e sem cobertura médica. A ação direta de inconstitucionalidade número 5.035 contra a lei que criou o programa Mais Médicos foi apresentada pela Associação Médica Brasileira, AMB. A entidade pediu a declaração de inconstitucionalidade de vários pontos da medida provisória número 621 de 2013, depois convertida na lei 12.871 do mesmo ano. O julgamento foi concluído em novembro do ano passado. O fundamento basilar do programa Mais Médicos, e esse é o ponto que nós gostaríamos de chamar a atenção, não existe. Não existe a alegada falta de médicos no Brasil. O que existe é a falta de uma formatação adequada de um programa de chegada do médico à ponta. Do médico à população necessitada. Outra questão, e aí nós começamos a entrar nas questões constitucionais que devem obrigatoriamente ser analisadas. Primeira,
A Constituição garante a saúde a toda a população. Qual é o conceito de saúde? Um médico brasileiro, para exercer a medicina na Inglaterra ou em qualquer outro país do mundo, precisa obrigatoriamente ter um exame de qualificação para poder saber se é possível o exercício da medicina lá conforme os seus conhecimentos. Isso no Brasil não existe. Nós estamos validando o programa Mais Médicos, criando 2 tipos de medicina. A medicina para quem pode pagar e para quem tem direito a um médico com seu diploma revalidado, e a medicina para quem não tem esse direito, para quem não tem essa possibilidade. O objetivo é nobre, excelentíssimo senhor ministro relator. Eu não tenho dúvida disso. O que nós não podemos esquecer é que, para chegar a esse ponto, nós precisamos passar obrigatoriamente pela obediência à Constituição e obediência à lei. A advogada-geral da União defendeu a validade da norma. Sobre a revalidação do diploma e da formação dos profissionais, argumentou que os médicos estrangeiros são acompanhados por acadêmicos. Eles só podem exercer atividades no programa Mais Médicos sob monitoramento estreito, firme, da instituição acadêmica que é supervisora da sua atuação. Portanto, como essa revalidação do diploma, ela não tem previsão expressa na Constituição, mas ela vem numa lei ordinária, o que o programa estabeleceu foi justamente uma exceção a essa regra, também por lei ordinária, para admitir o desempenho dessa atividade, desde que estritamente mediante supervisão da instituição acadêmica. A advogada-geral da União ainda ressaltou que a criação do Mais Médicos permitiu a presença de profissionais em áreas afastadas e carentes do país. Ele buscou estabelecer uma conexão muito clara e direta entre a educação, a formação médica e a prestação do serviço de saúde no Brasil, mas a prestação de serviço de saúde no Brasil muito atenta à realidade nacional, muito atenta às desigualdades vivenciadas pelo Estado brasileiro. O que se buscou foi construir um grande programa que viesse trazer um olhar diferenciado, em especial para aquelas comunidades mais carentes, em especial para aquela população presente em municípios que vivenciavam praticamente um estado de extrema pobreza. O relator ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade da dispensa de revalidação do diploma dos médicos estrangeiros e da remuneração menor paga aos médicos cubanos. O meio empregado revela-se ilegítimo por ofender princípios basilares da Constituição da República. O Estado tem o dever de tratar todos os membros da comunidade com idêntico respeito. Nas palavras de Ronald Dworkin, nenhum governo é legítimo, a menos que demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos, sobre os quais afirme seu domínio e aos quais reivindique fidelidade. A consideração igualitária é a virtude soberana da comunidade política. O artigo 196 da Lei Maior estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços por sua promoção, proteção e recuperação. Cabe indagar se a política pública destinada à contratação de médicos estrangeiros sem a devida aferição dos atributos técnicos necessários ao exercício profissional é, à luz desse preceito, suficiente e adequada. A resposta é desenganadamente negativa. A carência de médicos, embora problema de extrema gravidade, a exigir a adoção de providências concretas por parte das autoridades públicas, não pode servir como justificativa
para o comprometimento dos direitos fundamentais em jogo. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência e foi acompanhado pela maioria dos ministros no tribunal. No voto, ele ressaltou que o modelo adotado pelo governo federal ao implantar o programa Mais Médicos pode ser alvo de críticas, mas foi uma opção legítima para atender uma das maiores preocupações da população, a saúde. Pode não ter sido o melhor modelo, mas foi, ao meu ver, uma opção legítima, primeiro, da Presidência da República, à época, por medida provisória, depois, com algumas alterações pelo Congresso Nacional, uma opção legítima para maior preocupação da sociedade, do povo brasileiro. Hoje, a primeira preocupação do povo brasileiro é saúde, a segunda, segurança, e a terceira, educação, em todas as pesquisas, sejam nos municípios, estados. Então, foi algo para que se fizesse chegar aos municípios, aos locais mais distantes, a possibilidade de um atendimento médico. Ou seja, a norma atacada pode não ter sido a melhor opção do ponto de vista técnico para alguns, mas me parece que foi uma opção de política pública válida para tentar solucionar esse problema, ou pelo menos eu não diria solucionar, tentar minimizar esse grave problema. Sobre a necessidade de validação do diploma alegado pela AMB, o ministro ponderou que a Constituição Federal autoriza o exercício do trabalho cumpridas determinadas condições e que, no caso concreto, as condições foram estabelecidas em caráter excepcional pela legislação atacada. Não significa que essa lei especial, essa norma específica em relação à regra geral, deixou de exigir a qualificação necessária para o exercício da medicina. Porque os demais artigos da lei colocam, inclusive, que esse médico intercambista vai ser supervisionado, a bolsa está ligada a uma universidade, a uma organização de ensino, a fiscalização do próprio Conselho de Medicina, ou seja, ele é médico, ele tem todas as suas qualificações atestadas e mais, fiscalizadas. Se ele não bem exercer a medicina, nesses casos do Mais Médicos, ele será desligado desse programa. A partir daí, em votos rápidos, com exceção da ministra Rosa Weber, todos os ministros seguiram a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Rejeitaram os principais pedidos da Associação Médica Brasileira, ou seja, os questionamentos sobre a diferença salarial de médicos cubanos e a validação do diploma de médicos estrangeiros. Entendo que o inciso 13º do artigo 5º da Constituição estabelece um parâmetro de controle que remete ao legislador à fixação dessas condições. E creio que é uma espacialidade a qual, com todas as vendas da compreensão em sentido diverso, não é dada ao Poder Judiciário adentrar. Isso que foi deferida ao legislador e à lei, estejamos ou não de acordo com a política pública, mas não é isso que se coloca. O que se coloca, em meu modo de ver, é o plano de controle do paradigma de constitucionalidade. E a Constituição, se abre possibilidades, ela também, em meu modo de ver, estabelece limite. E aqui é um limite de deferência ao legislador. Portanto, nesse ponto, como está na declaração de voto que irei juntar aos autos, eu acompanho a divergência para entender que não há irrazoabilidade de fundo constitucional do ponto de vista do estrito paradigma de controle da constitucionalidade. Sobre o revalida, os ministros do Supremo entenderam que ele não seria necessário, porque é uma excepcionalidade legal e não uma exigência constitucional. Eu também tenho voto escrito e acompanho a divergência que votou no sentido da improcedência da declaração de constitucionalidade. Nós sabemos que esse tema esteve eivado de muita polêmica e de muita discussão e também sofreu vários reajustes na própria legislação ao longo do tempo, e a própria
legislação acabou por ser reformada no sentido do respeito mesmo aos pagamentos adequados e tudo mais. O ministro Alexandre fez uma observação que eu acho que é extremamente relevante para todo esse debate que se coloca. Nem a autonomia universitária se confunde com soberania, como também a chamada autonomia administrativa e financeira não pode se confundir com esse próprio conceito, esse conceito de soberania, embora a gente muitas vezes faça essa confusão. É fundamental que se veja esses conceitos como garantias institucionais, suscetíveis de serem, inclusive, adaptadas no tempo, serem atualizadas. É claro que é um núcleo básico. Também eu, senhora presidente, eu tenho um voto onde faço constar as razões que me levam, no caso, com a vinda do eminente relator, que produziu um belíssimo voto, a acompanhar o dissenso iniciado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, farei a juntada do meu voto, mas também julgo improcedentes os pedidos, pelos fundamentos que foram aqui já longamente expendidos, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, o balanço dos 4 anos da implantação do programa Mais Médicos, os avanços, os desafios para melhorar a saúde pública no Brasil. Até já! Uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que garantiu a manutenção de um programa de saúde que já atendeu nos últimos 4 anos mais de 60 milhões de brasileiros. A constitucionalidade do programa Mais Médicos é o tema da edição de hoje. Criado em 2013 pelo governo federal, em mais de 3 anos de programa, segundo o Ministério da Saúde, o Mais Médicos ampliou significativamente o atendimento nas unidades básicas. Já são mais de 60 milhões de atendimentos. Ele veio para resolver um problema sério de saúde brasileiro. O programa, nesses 4 anos, nós tivemos 63 milhões de atendimentos, o que não acontecia anteriormente. Um programa que vem para fortalecer a política da atenção básica de saúde, né, para tirar esses pacientes da média e alta complexidade, para esvaziar as unidades de emergência, de urgência. Então, com esse programa, nós conseguimos levar a saúde às pessoas que não tinham acesso a elas. Eu tenho depoimentos de pessoas que nunca tinham visto um médico de jaleco, um médico indo de bicicleta fazer uma consulta, né? Então nós temos várias experiências de sucesso do programa. Alvo de questionamentos na Justiça, o programa está de acordo com a Constituição Federal, segundo decisão da mais alta Corte de Justiça do país. Ainda assim, para representantes de entidades médicas, o programa sozinho não resolve o cenário de caos na saúde pública. Eles defendem o aprimoramento do SUS, investimentos e reestruturação. Foi uma opção legítima do governo naquele momento, que queria talvez dar mais médicos para a população. A população queria mais saúde, não queria mais médicos. Queria mais médicos com formação. Nós temos o Ministério da Doença. A preocupação é o sintoma, é a consequência e não a causa. O Ministério da Saúde, de fato, um estadista preocupado com a saúde, ele trataria as causas e não os efeitos. E sempre, a longo prazo, vai ficar muito mais barato se tratar as causas. O que nós queremos, na verdade? Dificultar a vida dos outros? Não. O que a gente quer é a proteção da população assistida. Essa é a palavra-chave. A gente quer que seja a população bem assistida pelos médicos como nós temos aqui. O que você vê hoje no cenário nacional é uma situação extremamente constrangedora, que leva muitas vezes a parecer que a responsabilidade é nossa, é da saúde, quando na verdade é do gestor, é da falta de recursos, é de falta de material que seja compatível. Então isso é extremamente doloroso, porque nós não assistimos isso com felicidade. Nós assistimos isso com extrema vontade de ajudar, de resolver, de serem programáticos, práticos.
Enquanto não são anunciados novos investimentos na área da saúde pública, o Ministério da Saúde comemora a decisão favorável do Supremo à lei que criou o programa Mais Médicos. Diz que, além de conseguir ampliar o atendimento no país, o Brasil ganhou mais credibilidade nas contratações de médicos cubanos. Hoje nós temos um melhor diálogo com o governo cubano. Nós tivemos uma suspensão, sim, há alguns meses atrás, de envio de médicos, mas isso, acredito que o resultado desse julgamento veio para corroborar com uma situação positiva que hoje nós contamos dentro da cooperação. E por conta dessa... o governo cubano se sentia muito inseguro, né, há 6 meses atrás, em enviar médicos para cá por conta de uma situação jurídica complicada. Eles não tinham entendimento do que eram essas judicializações. E hoje, através desse julgamento, eu já tenho notícias, a própria vice-ministra já entrou em contato comigo, elogiando o resultado. O programa de hoje fica por aqui. Para rever esta ou outras edições, basta acessar tvjustiça.jus.br e clicar no Grandes Julgamentos do STF. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.